Fala, meu lindo! Minha linda! Irmão, sabe o que eu imagino? É quem ouve a mensagem segunda-feira às 7 horas da manhã e fala: gente, por que estão tão felizes agora? Ninguém é tão feliz às 7 horas da manhã de segunda-feira. Ô gente, é porque nós estamos vivendo algo novo. O Senhor está fazendo algo poderoso nessa série, a série Novos Caminhos. E eu tenho uma palavra de Jesus para você, que vai fazer você entender algumas coisas e talvez se frustrar com outras. Talvez a maior frustração dessa mensagem é saber que durante o processo você não vai conseguir entender as razões do porquê algumas coisas acontecem. Quer dizer então que vou ficar no limbo? Mas chegará um dia que tudo o que se passou será compreendido pela perspectiva da promessa. Quando você olha uma história do começo para o final, você não sabe a razão. Mas como Deus que servimos conhece a história do final para o começo, Ele sabe todos os motivos que a gente precisa. Amém. Mas antes de ir para o vídeo, irmão, eu estou pedindo ajuda para eles aqui porque tá difícil. Curte o vídeo, meu lindo, rapidinho, só dá um joinha, não dá nada, não queima a mão, não dói os dedinhos, faz só por pena, na dúvida. E se inscreve no canal e ativa o... Ativa o sininho, bebê. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Jesus para você, aqui nesse canal, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local. Aleluia. E é para você. Amém? Então, conferiu? Fez tudo? Curtiu? Top? Vamos pro vídeo. Gênesis 37 diz o seguinte, no verso 7: eis que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que meu feixe se levantava e ficava em pé, e eis que vossos feixes estavam em pé ao redor e faziam reverência ao meu feixe. Verso 9, parte B: eis que eu sonhei mais um sonho, e que o sol, a lua e 11 estrelas faziam reverência a mim. Ô irmão, olha uma coisa para você. É que é maneiro, a promessa ela é super maneira. Ouvir a promessa é a melhor parte de todas. Ouvir a promessa é... Quer ver quando vem na frente dos outros, que a gente fala: olha aí, ó, Deus vai fazer, vai me honrar na frente dos meus inimigos. Irmão, você já viu, tem alguns momentos de profecia que a gente não gosta de ouvir uma profecia assim: você está errado. Não, a gente gosta de ouvir qual a profecia? Deus vai te honrar, e Deus vai fazer isso, e Deus vai te colocar na... E, irmão, a gente fica, é de Deus. Se for o contrário, a gente diz, não foi. Só que tem uma coisa que a gente não pode ignorar, que é uma coisa é a promessa, a outra é o cumprimento da palavra. E entre esse lugar e esse lugar tem um meio, e aqui que mora a chave de tudo. E eu não quero chover no molhado, eu não quero pregar sobre os processos de José, eu não quero falar sobre as dores que ele passou. Eu quero que você entenda a outra visão, que é aonde o Senhor o colocou antes de chegar no lugar que ele chegaria. Veja bem, olha só, eu vi uma história de um pastor americano no sul da Flórida. O Mark Anderson está aí? A história é sua, amigo. Colei de você hoje de tarde. Rapaz, eu estava preparando a mensagem, abri o Instagram do Neida, pastor Mark Anderson, belamente contando uma história. Irmão, eu disse, meu Deus, como pode? Era o que precisava para começar o que Deus colocou no meu coração. Esse pastor da Flórida, desse vilarejo
pegou fogo no vilarejo e queimou basicamente todas as casas. Na manhã seguinte, todos estavam com a mesma expectativa: qual vai ser o sermão do pastor agora? Tudo se queimou, tudo se perdeu. O que ele vai dizer? Qual vai ser o ânimo? Qual vai ser a palavra dele? E essa era a expectativa daquela manhã de culto. Quando as pessoas foram chegando na igreja, encontraram com o pastor na porta da igreja com um vaso de barro no braço. Todos passavam, viam um vaso de barro e ninguém entendia nada. Então o culto começou. O pastor subiu no altar para ministrar a palavra daquele dia. Mas antes de começar disse: esse vaso de barro foi a única coisa que sobrou da minha casa. Toda a igreja atônita ouvindo. Quer dizer, ele também foi assolado, ele também sofreu a consequência do incêndio. Ele disse: tudo o que sobrou foi esse vaso. Só que tem um detalhe: o fogo não consumiu o vaso, porque quem passa pelo fogo uma vez, quando passar de novo, não será destruído. Oh, meu lindo, não, vou melhorar. Lindo é que quando você vive os processos do Senhor e você passa pelo fogo que prova, que faz as coisas acontecerem, quando você chega na promessa e o fogo da contradição e a crítica e o peso da luta se levantam contra você, você não vai desfalecer, porque quem vive o processo uma vez está habilitado para viver a promessa do Senhor de maneira sobrenatural. Você pode dizer um glória a Deus, meu lindo? Aleluia! E olha, ai meu Deus, o José teve um sonho. Só que o sonho dele, irmão, era muito louco. Que negócio é esse de os feixes se prostrarem, o sol, a lua, as estrelas? É muito grande. E esse é o negócio, quando vem de Deus sempre é diferente. Sempre é muito grande, sempre é assustador e sempre é demais pra gente. Porque a gente diz: nossa, o que Deus viu em mim? Irmão, vou falar uma coisa pra você. Eu, Dave, hoje eu estou pregando aqui. Uau, que delícia, um monte de gente ouvindo. Que lindo. Se Deus fizesse comigo isso há 10 anos atrás, eu tinha acabado com a minha vida. E, irmão, não ia aguentar não. Ia ficar bobo já de cara, já ia falar assim... Já ia voltar no colégio do ensino médio, ia chamar a galera e falar assim: escuta só o que Deus fez, nego. Porque quando a gente não está preparado, aquilo que deveria ser a nossa bênção se torna a nossa maldição. Sabe o que é interessante? É porque hoje eu olho para algumas coisas e digo para o Senhor assim: agora eu entendi o porquê. Sabe o que é a maneira de José? É que a Bíblia diz que quando José conta o sonho, o processo dele começa no mesmo dia. O processo dele começa no mesmo dia. E a primeira fase do processo é experimentar de um ódio latente. Porque todo mundo que tem promessa experimenta disso, da incredulidade, da inveja, da angústia dos outros, de ver e saber que em algum momento o que Deus te prometeu Ele vai cumprir. E sabe qual que é a loucura? É porque parece-me que em alguns momentos essas pessoas que odeiam o que a gente carrega são opositoras tão ferozes que a gente para de acreditar na promessa pelo que está ouvindo, sabe? E isso é uma das coisas que mais paralisam. Não é o processo, é antes de entrar no processo. É quando você conta, é quando as pessoas sabem. Lindo, eu aprendi uma coisa com o Senhor e isso eu nunca mais vou esquecer. Eu era de uma igreja muito, como eu posso dizer, rígida, muito rígida. Só que eu nunca fui normal. Eu sempre fui da pá virada. Todo mundo pregava de terno, eu era louco para pregar de camiseta. Todo mundo falava de um jeito, eu era louco para mudar a forma de falar e falar do jeito que eu falava na vida normal, sem fazer aquela
Oh Deus inefável, Pai das luzes, aquele Não, eu gosto de falar, oh Jesus, meu lindo, meu amor da minha vida, eu te amo. Eu queria pregar normal, e aí eu pensava que eu era muito estranho. E aí, sabe o que era engraçado? Porque nesse lugar que eu estava, eu tinha um limite para chegar. E um dia alguém me falou, você está chegando no limite da panela. E quando você chegar das duas, uma, ou você estoura para dentro, ou você estoura para fora. E irmão, eu fiquei bravo, falei, invejoso. E aí, irmão, eu comecei a fazer coisas que não eram normal. E quando você começa a se movimentar em direção a uma palavra, você vai começar a fazer coisas que não é normal. Às vezes no contexto que você está, na família que você se encontra, aonde você trabalha, aonde você vive. E aí as pessoas vão começar a odiar você. E eu não era odiado pelo mal, eu era odiado pelo diferente. Porque eu estava fazendo algo novo. Irmão, eu comecei a viver algo novo e aquilo não dava para parar. E aqui mora o segredo. Eu tinha um projeto na época chamado Entrando na Onda, e eu escondi esse projeto até ele pegar 120 por hora. Quando ele pegou 120 por hora, todo mundo ficou sabendo, mas ninguém mais conseguia parar. Porque uma coisa é você parar algo que está em pequeno movimento, agora depois que pega a velocidade, ninguém mais pode parar. Bom, eu estou aqui, né? Eu acho que deu certo, para a glória de Deus. Mas hoje, o meu coração não se deixa levar por algumas coisas que antes, se assim eu fosse, irmão, acabava com tudo. Sabe o que é o doido da vida? É que algumas coisas Deus, antes de te expor, te mostra pequenos previews para você estar preparado para o que vai acontecer. Veja bem, José, a primeira coisa que acontece com ele é odiado. A segunda coisa, a Bíblia diz que depois de odiado, ele é levado para ser assassinado. Vão tentar matar, não consegue, não deixa. Então eles vendem José. Tudo isso estava acontecendo debaixo da mão do Senhor. É que aquele que pensa que está te fazendo mal, quando você está debaixo das mãos do Senhor, aquele coopera para aquilo que o Senhor vai fazer na sua vida. Sabe, toda pedra vira muro, toda armadilha se torna uma gaiola para aquele que colocou a armadilha. Irmão, não tem como, quando Deus quer fazer, aleluia, ninguém pode parar. Isso dá até uma música, entende? Ele é poderoso. Então veja, não é algo que vai destruir José, vai preparar ele. Aí começa o processo, ele é vendido. E aí quando ele chega na casa de Potifar, que é um chefe da guarda do Egito, a Bíblia diz que o que ele faz, eu vou ler para você, é maravilhoso. Olha que lindo. Ele chegou na casa do Egito, de Potifar, e a Bíblia diz que ele carregava uma graça de Deus sobre ele. É porque a gente não é nada sem a graça de Deus, meu lindo. A gente é um rascunho mal feito, se não for a mão do Senhor escrever a nossa história. A gente não consegue sem Ele. Em todos os momentos a gente precisa da graça do Senhor. Às vezes para não desistir, às vezes para nos consolar, às vezes para dizer, continua bebê, que vai dar certo. Eu estou contigo, eu não abro mão de você, eu vou contigo até o final da jornada e vou te levar no caminho da promessa. A gente precisa da graça de Deus. A gente não consegue viver sem a graça dele, porque se Deus sair da receita, a gente morre na praia, porque só tem uma forma de chegar aonde Deus deseja, com ele caminhando do lado, e não tem para onde correr. A Bíblia diz, a graça do Senhor estava sobre José, e José encontrou graça aos olhos dele, de Potifar, e o serviu. Agora olha o que vai acontecer, e ele o fez supervisor da sua casa, e tudo que ele possuía colocou na mão dele. Oh meu Deus do céu. É que ele é preso ainda, né? Ele é escravo ainda, ele não é livre, ele não é ainda o governador do Egito. Mas veja bem, no meio do processo, um relampejo da promessa aparece. Como assim, David?
Claro, bebê. Se você vai ser o governador de uma grande nação, o mínimo que você precisa saber é administrar o patrimônio de uma família dessa nação. Se você conseguir de uma família, você consegue multiplicar na vida de todas as famílias. Não. Irmão, Deus nunca vai te expor antes de te preparar. Deus nunca vai te colocar em perigo. Deus nunca vai fazer você correr enquanto você não estiver pelo menos apto a andar. Deus nunca vai colocar você numa velocidade que você não caminha. Deus nunca vai colocar você numa estrada que você não está preparado. Ele te prepara antes de você chegar. Irmão, Deus vai transformar José no governador, mas antes vai ensinar ele a gerir uma casa. Às vezes o trabalho que você reclama é parte do preview de Deus da promessa. Às vezes a família que você reclama é parte do plano de Deus sobre você. Sabe, a maior crise minha, quando eu descobri que eu era um evangelista, é porque o meu pai não era o Billy Graham. O Billy Graham foi o maior evangelista do tempo dele. Por que Deus me fez nascer em Joinville, na casa do Hamilton e da Luciane? Se eu sou um evangelista, me coloca na casa de um evangelista. Poxa vida, coloca no Jimmy Swagger, coloca no Richard Bon, coloca nesses homens grandes. Não, irmão. Deus falou, para chegar lá, vai ter que começar aqui. Aí você olha a história de todos os homens de Deus. Ninguém começou aqui, todo mundo começou aqui. Irmão, Abraão antes de se tornar pai de multidões, Moisés antes de se tornar o libertador, foi provado pelo Senhor até o final. E sabe qual que é a graça disso tudo? É porque no meio do processo que a gente reclama, a nossa consciência muda quando entende isso. Eu vou ser mais específico. Quando eu estava no começo da minha vida com Jesus, eu virei radialista, apresentar um programa de rádio. E aquele era o sonho da minha vida. Eu falei, encontrei o auge, estou aqui felizão, nunca mais vou sair. Aí um dia uma mulher falou para mim, você está numa rádio trabalhando, o Senhor me mostra. Aí ela, credo, que é isso? Arrepiou. Falei, pronto, Deus vai me honrar, vou virar diretor da rádio. Ela falou para mim, um dia a rádio será só o teu hobby, porque o que Deus vai fazer para você é diferente. Através de você é diferente. Irmão, na hora eu falei, poxa vida, deve ser da carne. Porque o que eu mais quero é trabalhar na rádio. Não, irmão, a rádio não era o final, a rádio era o meio. Porque eu aprendi a falar diferente, eu aprendi a modular a voz, eu aprendi a comunicar melhor. Eu aprendi porque a missão que me esperava no futuro dependeria dessa qualidade desenvolvida. E bem desenvolvida, porque senão não daria certo. Irmão, quando José está governando a casa de Potifar, Deus está mostrando para ele como é a receita da família de um egípcio. Deus está mostrando ele lidar com o patrimônio de um povo. Deus está mostrando o que funciona, qual é a rotina, qual é o gasto, qual é a necessidade, o que um egípcio come por dia. Ele está tendo tempo para se preparar, ele está olhando para aquilo tudo. E ele olha dinheiro, ele olha mantimento, e ele é o gestor da casa de Potifar. E eu sei o que você conhece. A mulher de Potifar se interessa nele, ele é bonito, corre para pegar ele, ele corre da mulher para não pegar ele, sai pelado, é uma confusão, lascada. E a Bíblia diz que ele, de agora um ajudador, governador de uma casa, vira um prisioneiro real, oficial, e vai para a cadeia. Qual que é a percepção que a gente tem? Agora acabou, agora deu. Parece que ia decolar, aí o avião colocou o nariz para baixo e bateu no solo. Parecia que estava dando tudo certo, de repente deu tudo errado. É porque, eu sei que é clichê falar isso, mas é porque antes de dar muito certo, antes de ser extraordinário, antes de acontecer tudo aquilo que Deus planejou, vai ter que dar muito errado primeiro. Eu sei que a gente não gosta de ouvir isso, mas vai dar muito errado primeiro. Vai ter muita humilhação no meio do caminho, vai ter muito descrédito no meio do caminho. E tudo isso é o processo para te forjar, para preparar você para chegar aonde Deus quer e não perder o teu coração. Então, lindo, enquanto não chega, enquanto não melhora, vai piorar. Agora só tem uma coisa a se fazer enquanto está nessa fase: enjoy, aproveite, curta o momento, sente a brisa do caos e vive o processo de maneira completa. Senhor, é isso que o Senhor tem, eu vou viver até a última vírgula, para que o ponto final seja ali na promessa que me aguarda, em nome de Jesus. Vamos mais. Ai, meu Deus.
é que continua. Aí José foi preso. José está onde agora? Prisão. E o guarda da prisão confiou a mão de José. Não, vamos pegar um versículo anterior. Mas o Senhor estava com José. Amém. Não, lindo, ele está preso. Diga, mas o Senhor está com ele. Não, vamos melhorar, irmão. Ele está passando humilhação. Parece que ele está longe da promessa. Está doendo demais. E nada mais você precisa no processo. Se Ele estiver com você, você está no caminho certo e o nome dEle vai ser glorificado. Ei, irmão. Mas o Senhor estava com José e lhe mostrou misericórdia e lhe deu favor aos olhos do guarda da prisão. E o guarda da prisão confiou à mão de José todos os prisioneiros que estavam na prisão e tudo o que eles faziam ali era ele que fazia ali. José, você vai ser um governador do Egito. Você vai precisar de duas capacidades bem desenvolvidas: gestão de recursos e gestão de pessoas. Ai não, Jesus. Não, peraí, irmão, eu não sei qual é o projeto de Deus para você, mas você vai precisar de algumas habilidades bem desenvolvidas para viver o propósito dele. E só se forma no processo. Não é esse negócio de faz do jeito que dá. É melhor o feito do que o não feito. Não, irmão, não tem nada a ver isso não, esquece tudo. Quando Deus faz, é perfeito, duradouro, perene, não quebra, não perece, não estraga. E veja bem, é coisa da gente. A gente gosta de dar uma adaptada. Não, faz do jeito que dá, faz do jeito que pode. Não, lindo, vive todos os processos para que você possa viver a promessa de maneira real. E a loucura de tudo é que nem sempre será da velocidade que a gente gostaria. Sabe por que eu me lembrei ontem? Que o que eu estou vivendo hoje tem partes que foram profetizadas quando eu tinha 6 anos de idade. Mãe, eu tenho 33. Está acontecendo agora. Tem algo que vai acontecer nos próximos dias. Meu Deus, que vontade de fofocar que eu estou. Ai, meu Deus. Vou falar, irmão, vai ter passado já. Vai ter passado. Irmão, há 3 anos atrás, uma mulher entrou no camarim de um evento nosso e falou: eu vejo uma televisão entrando em contato com você e dizendo: a gente precisa de você aqui. Aleluia. Tá bom. Não falei nada, não falei nome, não falei nada, fiquei quietinho. Jesus, só falei a promessa, né? 3 anos se passaram e o telefone tocou. Oh, aleluia! Sabe qual que é o que é maneiro? É porque não é um programa para falar sobre David, é um programa para falar sobre Jesus. Porque não tem a ver com o que eu sou, tem a ver com o que Ele fez, tem a ver com a graça dEle, o poder dEle. Então isso é maravilhoso. Eu não estou indo para fazer show, estou indo para pregar, para falar de Jesus. Que delícia! Agora está acontecendo, mas foi profetizado 3 anos atrás, outras 5 anos atrás, outras 10 anos atrás e outras 20 anos atrás. É que cada coisa leva um tempo para Deus preparar para chegar no lugar onde Ele deseja. Processos respeitados, habilitação para a promessa. Aí agora José está gerindo pessoas. Por quê? Porque quando ele governar todo o Egito, ele vai precisar saber de patrimônio, de receita, de mantimento, mas daquelas pessoas. É cultura. Sabe o que é gostoso do que eu vivo? Eu sou um evangelista, né? É top, porque eu sou mais normal. Eu transito no meio de todo mundo. E, irmão, se vocês verem no lugar que você fica chocado. Eu entro num lugar que nunca teve alguém pregando o evangelho. E a gente entra de bicudo, nariz de folha. Quando vê, tá lá. A gente vai entrando. A gente tem uns amigos que o pessoal fala assim: ai meu Deus do céu, esse é do mal, é meu amigo, eu ajudo ele. De madrugada ele liga pedindo oração, é tão gostoso. A gente transita no meio. E que hoje me faz sentido, porque eu não prego para pessoas que estão dentro de 4 paredes, eu prego para gerações. São pessoas que precisam ouvir o evangelho. E como eu vou atingir a dor de quem precisa sem saber o que ele passa?
sem entender a dor. Irmão, quando alguém fala alguma coisa para mim, de pessoas específicas, irmão, eu conheço o bastidor, eu sei qual é a dor, eu sei qual é a causa, eu sei qual é o motivo. Quando você vê alguém em depressão na rede social, pode ter certeza, se não chegou, vai chegar lá no direct. Quantas pessoas que mandam mensagem de madrugada, gente famosa, que você não imagina, você olha e diz: uau, que vida incrível, que felicidade. E a pessoa manda mensagem para mim dizendo que quer se matar. Mas é porque Deus nunca vai te expor a um lugar antes que Ele tenha te preparado. Irmão, como eu vou pregar para pessoas se não as conheço? Como você vai cuidar de todo o Egito se você não conhece a cultura do Egito, rapaz? Fica na cadeia, você vai ser esquecido antes de ser lembrado. E isso vai ser bom, porque um dia você vai ter que lembrar daquele que você deseja esquecer. Ai, meu Deus do céu, que vontade de chegar lá, mas vai demorar muito para chegar lá. Eu quero só que você saiba que José viveu todos os processos, interpretou um sonho na prisão de um copeiro e de um padeiro. E o último sonho que ele interpretou foi de Faraó. O sonho é: eu vou ser rápido. O resumo ou a interpretação é: 7 anos de muita fartura e 7 anos de muita fome. O que eu faço? José, ele diz: coloca alguém para gerir tudo nesses 7 anos, para guardar em celeiros, para que quando a fome chegue, tenha mantimento para todo esse povo. A quem vamos recorrer? Eu imagino José aqui, ó. Se quiser, eu tenho um currículo aqui. Trabalhei gerindo patrimônio e cuidando de pessoas. Talvez seja eu. Aí a Bíblia diz que o faraó olhou para ele e falou: tá aqui o menino. Se ele é o que tem o poder para interpretar o sonho, é ele que vai ajudar a gente a sair desse buraco. Então, meu filho, agora é com você. Ó, ninguém é maior do que José abaixo de mim. Uau! Irmão, pera. Ninguém é maior do que José abaixo de mim. Irmão, Potifar. Eu vi uma música esse dia que a roda grande entra pela pequena, que aquele guitarra, irmão, é que Deus vai mudando no jogo. E por isso que a gente tem que ser humilde de coração, porque às vezes o Senhor pode colocar a gente numa situação desfavorável para que o nome dele seja glorificado e alguém possa viver a promessa também. Agora, sabe o que é o maneiro? É porque se ele é maior, depois de... A mulher do Potifar está em dívida, né? Se eu fosse a mulher do Potifar, eu ia lá e falar assim: olha, querido, eu queria pedir perdão, porque, né, aconteceu um negócio, e quando virar fome, eu não quero que a comida acabe aqui na minha casa. 7 anos. O que ele fez? Geriu recursos. E nos outros 7, geriu recursos e a emoção das pessoas. A comida acabava e iam para José. José era muito inteligente. Todas as terras foram compradas por troca de alimento. E o Egito nunca cresceu tanto como no tempo da fome. Eu sei que é loucura imaginar isso, mas só é possível viver o plano de Deus quando a gente vive o processo de Deus. O plano de Deus é perfeito, o processo é extraordinário. O plano de Deus é incrível, o processo é... arde, incomoda, mas é assim que Deus trabalha. Ele molda, dá forma, queima, para que o vaso não quebre na batalha. Sabe, lindo, Deus não quer te perder, por isso que Ele vai te colocar no processo. Deus não quer que você quebre, Deus não quer que você vá embora, Deus quer que você fique. E é por isso que Ele vai te deixar no processo até ficar pronto. Se demorar muito, pode ter certeza que a confusão vai ser maior. Então aproveita, porque vai ter um dia que você vai olhar para trás, vivendo a promessa, e dizer a mesma coisa que todo mundo que chega aqui diz: agora eu entendi. Entendi o porquê da dor, entendi o porquê do sofrimento, entendi as humilhações. Agora eu entendi.
Por isso que processo não se entende durante, processo se entende na promessa. Quando você está lá e você olha, você diz: entendi. Em nome de Jesus, é isso que você vai viver. Deus, no nome de Jesus, Pai, Tua é a visão. O Senhor sabe exatamente aonde vai nos levar. E nós não queremos ir para outro lugar senão o centro da Tua vontade. Tuas promessas são maiores, são sobremaneira incríveis, Jesus. E nós somos pequenos perto de tudo aquilo que o Senhor promete. Mas se precisamos de um processo para habilitar a gente para viver a promessa, Senhor, a gente topa. A gente não desiste, a gente não corre, a gente não foge. Mesmo que dá vontade, mesmo que às vezes a gente fique injuriado, dizendo que está demorando demais, que o tempo não está passando, que todo mundo vai e a gente fica. Deus, eu sei, dói às vezes, mas se for a Tua vontade vai ser perfeita. E a promessa não vai embora, a promessa vai me aguardar. Eu vou chegar aonde o Senhor deseja, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer a Deus por essa igreja linda que nos recebe, a Family Church. A todos os voluntários que estão servindo em todos os lugares. Eu quero que você aplaude Jesus pela vida deles. São maravilhosos. Muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo pastor Mac. Muito obrigado. Fica de pé, pastor, para o pessoal ver você. Esse cara maravilhoso. A chefa está ali, a chefa. Ô, pastor. Meu Deus, vocês estão tomando o quê? Vocês estão ficando mais jovens, Senhor. São os pastores dessa igreja linda. Essa igreja é uma explosão nessa cidade. O Senhor tem honrado, prosperado. Mas eu tenho certeza que o processo não deve ter sido tão fácil. Mas sabe o que é o bom do processo? Eu vou te contar uma coisa. Eu contei ontem, mas eu quero contar agora. Ontem, conversei com o pastor Mac no final, mandei para ele uma mensagem. Disse: pastor, me diz o que o senhor achou. O senhor gostou? O senhor ouviu as mensagens? Porque eu tenho medo. Eu tento nem olhar. Bom que ele está atrás da câmera, eu não vejo o olho dele enquanto eu estou pregando. Porque eu respeito quem chegou primeiro e que abriu o caminho para eu poder caminhar. Agora, sabe o que é o maneiro? É porque o Mac, pastor Mac, é Mac porque é meu amigo, mas é pastor. Ele fez parte da nossa vida quando a gente estava no meio do processo dolorido. E foi você que me ajudou. E sabe qual que é o maneiro? É porque alguém que te viu no passado, no meio do processo, vê você no meio da promessa. Eu fiquei feliz da mensagem que o Senhor me mandou ontem. Mas sabe o que eu mais gostei? Foi porque o Mark lembrou de um dia que ele passou na frente da minha casa em construção pequenininha, lá no lado da casa da minha mãe. Saímos do carro debaixo de chuva, e ele colocou a mão na placa da construção da casa e disse: Senhor, ajuda esse menino, Senhor, faz algo acontecer, abençoa ele, abençoa a família dele. Então eu vou te ajudar com uma coisa. Não esqueça de quem estava com você no processo. Quando você estiver vivendo a promessa, honre, seja grato e celebre a Jesus. Muito obrigado, Mac, eu amo você. Muito obrigado. Obrigado por ter acreditado em mim. Obrigado por ter prefaciado o livro que ninguém queria ler. Muito obrigado. Fala, meu lindo! Fala, minha linda! Meu Deus! Que coisa linda! Glórias ao nome de Jesus! Maravilhoso! Dono de tudo, perfeito em tudo que faz. Eu tenho uma palavra de Jesus para você, meu lindo. E essa palavra eu tenho certeza que vai ativar algo muito poderoso dentro de você. E que no nome de Jesus, no nome de Jesus, coisas que estavam pausadas na sua vida, realidades muito distantes,
o Senhor vai trazer para você perdão, através de uma atitude de posicionamento seu. A pergunta da mensagem é: no que você confia? Aonde está a sua confiança? Mas antes, eu vou te fazer um pedido rápido. Curte o vídeo, comenta, compartilha, ativa o sininho, manda para todo mundo que você puder essa mensagem. E essa mensagem hoje é em homenagem a uma pessoa que o Senhor Jesus recolheu enquanto essa série estava gravada. É em homenagem ao pai do Cleison, para que fique registrado na história a memória do seu pai, meu lindo. Amém? Que você vá longe, que o nome de Jesus seja glorificado através de você, e que o Espírito Santo, que é maravilhoso, conselheiro, conforte o teu coração e te prepare para uma estação extraordinária. Amém? E você? Vamos pro vídeo. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo de número 19. Aleluia. E Rabsaque disse a eles: falai agora a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é essa que você tem? No que você confia? Aleluia. Fala para quem está perto de você: vai chegar um dia que os teus adversários vão ficar desacreditados, que mesmo enquanto tudo está dando errado, você segue olhando para Jesus, confiando nele. Mesmo quando algo foge do controle, você permanece na presença de Jesus. Ai, 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 tá difícil. Ai, Jesus, me ajuda, irmão. Eu vou te falar uma coisa. Na Bíblia, algumas histórias são muito emocionantes. Não estou dizendo que outras não sejam, mas eu gosto muito daquelas histórias que aparentemente o fim está escrito no começo, mas no fim, o final é totalmente diferente do que foi previsto, porque é uma ruptura de paradigma, é algo que não faz sentido algum, e portanto se torna uma história digna de filme, porque o final não tinha como ser previsto. Eu vou te contar uma história rápida de um homem chamado Ezequias. Ezequias é um dos grandes reis do Velho Testamento que Deus levantou. Quando você lê a história dos reis que passaram no Velho Testamento, você vai ver que existem algumas diferenças, ou talvez uma principal. Existem reis que viraram as costas para o Senhor, e existem reis que não esqueceram de Deus e dos seus mandamentos. Portanto, nos seus reinados as consequências apareceram. Aqueles que viraram as costas para Deus tiveram consequências pesadas, porém aqueles que não viraram as costas para o Senhor, mas honraram o nome dele, tiveram consequências extraordinárias. E quando eu digo consequências, então eu digo colheitas sobrenaturais. 3 aleluias. Eu vou dizer para que você entenda: vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel. Eu vou falar até alguém dar um glória a Deus bem alto. Vale a pena ser fiel a Ele. Vale a pena.
Então agora, compreendendo isso, nós entramos na história de Ezequias. E Ezequias era um homem fiel a Deus, aleluia. Só que fidelidade não significa que você não terá lutas. Fidelidade não significa que você será inerte aos problemas da vida. Fidelidade não te tornará imune dos dramas da nossa história. Mas fidelidade te dará um final diferente do esperado. Tá bom, 3 améns, eu vou melhorar, eu prometo. A Bíblia vai dizer que Ezequias era um homem fiel ao Senhor. Ele restaurou o templo de adoração ao Deus de Israel. Ele destruiu os ídolos daquele tempo. Portanto, o que ele fez agradou ao Senhor. Só que nesse mesmo período em que esse homem reinava, um inimigo muito grande se levantou. E o nome dele era Senaqueribe, rei da Assíria. Imagine comigo, a Síria era como se fosse o maior poder bélico do nosso tempo agora. E Jerusalém, que era governado por Ezequias, era um lugar pequeno, com uma força bélica limitada. E essa é a história. A Bíblia vai dizer que a Assíria está numa corrida de domínio violenta. E então ele começa a atacar todos os lugares ao entorno de Jerusalém. Judá é sitiada, Laquis é sitiada. Portanto, ainda uma cidade está de pé. Qual é a cidade? A cidade a qual Ezequias reina. Eu vou melhorar. Todas as cidades estão destruídas, mas ainda uma permanece de pé. Todos os reis foram subjugados, porém ainda um resta de pé. Não, eu vou melhorar. Enquanto todos fracassam, enquanto todos se destroem, o fiel permanece de pé. Não, eu vou melhorar. Enquanto todos, para todos está dando errado, para um, o dado da pesquisa ainda não se tornou um fato. O grande não vence sobre o pequeno, o maior não derrota o menor, o forte não venceu o fraco, porque o fraco tem um segredo que o torna forte. Ah não, lindo, eu preciso que você renove a tua força urgente. O forte não tem poder sobre o fraco, porque o fraco tem o segredo, e o segredo tem o nome, e esse nome o tornou forte. Só que loucura tem limite. Chega uma hora que você olha e diz: já era. Fala pra quem tá perto de você e fala assim: já era. Tem hora que não dá mais pra acreditar não. Tem hora que vai ficando difícil. Você vai olhando e vai assim: ai, tá chegando. E aí a gente fica desesperado. Só que aí a Bíblia conta a história de Ezequias e é maravilhoso. Você imagina, você está aqui, os teus inimigos estão em volta, e de repente chega um homem chamado Rabsaque dizendo: ei, rendam-se. E aí um homem chamado Ezequias diz: nem a pau. Não, irmão, pelo amor de Deus, tá todo mundo dizendo assim: não vai dar certo, desiste dessa varada, você vai ser destruído pela estatística, não vai rolar pra você. Aí um se levanta e diz: nós não vamos parar, nós não vamos desistir, nós não vamos abandonar o barco, nós não vamos correr da batalha, nós não vamos fugir da guerra, nós não vamos sucumbir, nós vamos permanecer de pé. Aí, ok, irmão, eu preciso que você entenda que quando a loucura é demais, quando a fé transcende a lógica,
Aí, irmão, o inimigo vai enviar os seus emissários para colocar uma pulga atrás da nossa orelha do tamanho de um elefante. Rabsaque é um enviado de Senaqueribe. E ele não é um enviado para matar Ezequias, ele é um enviado para arruinar a mente de Ezequias. O que a gente precisa entender, que na maioria das vezes as nossas guerras não começam a ser derrotadas de fora para dentro, mas de dentro para fora. Ao invés de o inimigo atacar o enredo, ele ataca a nossa cabeça. E às vezes nós conseguimos perder uma guerra sem ter a certeza que ela estava derrotada, simplesmente porque a gente desiste antes de ver o fim dela. Bom, Ezequias é um homem fiel a Deus. Grave isso. O que ele é? Fiel a Deus. E ser fiel significa ser fiel quando o dia é bom e quando o dia é ruim. Amá-lo quando o vento é favorável, amá-lo quando o vento é contra. Honrá-lo quando tudo está dando certo, mas honrá-lo quando algumas coisas fogem do nosso controle. Honrá-lo quando a vida, mas honrá-lo no dia do luto. Não é fácil, mas os fiéis prevalecem nos dias de guerra. Esse homem, ele está sucumbindo ao medo de uma derrota humilhante por um exército numeroso. Quando esse homem chega, ele assusta Ezequias. Só que Ezequias é um homem fiel. Vamos até você entender. Esse homem atemoriza o coração de Ezequias. O que ele não sabe é que Ezequias não é igual Jeroboão, perdão. Ele não é igual a Absalão. Ele é um homem fiel a Deus. Amém. Estou contente a partir de agora. Então esse homem, perante o caos, toma uma decisão. Pergunta: qual é? Então vamos de novo. Tudo que é ensaiado fica melhor. No meio do caos, no meio da guerra, no meio de uma morte iminente, Ezequias toma uma decisão. Procura o Deus de Israel. A lógica seria: conta os teus exércitos, cria uma estratégia de guerra, use tudo o que você tem na mão contra os seus inimigos, destrua eles de maneira baixa. Se os teus inimigos são covardes, seja covarde na altura da covardia deles. Se utilize das mesmas estratégias do seu inimigo. Faça pior de maneira surpreendente, porque é isso que a gente aprende na escola da guerra da vida. Ezequias entendeu que nada humano poderia ser suficiente. Então a Bíblia diz que ele clama ao Deus de Israel. Ezequias, por que você ainda está de pé? Aonde está a vossa confiança? E aí Ezequias tem a resposta na postura que toma: minha confiança está no Deus de Israel. Então a Bíblia vai dizer que Rabsaque volta e traz uma carta, e de novo amedronta Ezequias. Então agora Ezequias pega a carta, e para onde ele vai, para onde ele volta? Para a presença de Deus. Eu vou melhorar. A primeira notícia era impossível de dar certo. A segunda notícia era: já era,
deu tudo errado, não tem mais o que fazer. O nome disso é beco sem saída. O nome disso é não há mais o que fazer. Jogar a toalha é a melhor saída para se tomar. É nesse dia que nós olhamos para a nossa vida e dizemos: não tem mais o que fazer, Senhor. Os nossos inimigos são muito numerosos. O diagnóstico é contrário. Não há mais o que fazer. Deus, não há o que fazer. Não há. E alguém nesse dia diz: amaldiçoa esse Deus e morre. Esqueça dele. Eu estava vendo um vídeo esses dias de um pai que tem uma filha especial, e o trabalho dele na internet é amaldiçoar a existência de Deus, porque ele não perdeu a guerra ainda de fato, porque a menininha está viva, mas ele já desistiu. Ele desistiu de tudo. Então agora a missão dele é fazer aqueles que ainda estão de pé desistir da guerra antes que ela termine. Fala para quem está perto de você: a guerra só termina quando o último soldado deita. Ai, meu Deus do céu da minha alma, vai ficar difícil agora, porque então está claro que a guerra é iminente e a derrota vai chegar. Então Ezequias volta para a presença de Deus, apresenta a carta que recebeu e diz a Deus: Deus, já era. Essa é a realidade. Só que a Bíblia diz que ele faz algumas coisas grave. Ele busca o Senhor, ele promove um arrependimento geral, ele se humilha na presença de Deus e na presença de todos. E a Bíblia diz que ele procura um conselho de um homem cheio de Deus. O nome dele é Isaías. Qual é o nome dele? Isaías. Isaías é um profeta. Isaías é um homem cheio de Deus. E ele chama Isaías e diz: Isaías, eu orei, eu falei tudo para ele, eu preciso que ele fale comigo. Então Isaías traz uma resposta de Deus para Israel e para Ezequias. Meu Deus, 4, glória a Deus, você não entendeu, vamos de novo. Há uma guerra iminente, a derrota é certa, mas um homem permanece fiel, procura Deus na sua oração, se arrepende e traz um homem cheio de Deus para ouvir a voz do Eterno. O nome dele é Isaías, e Isaías trouxe uma resposta de Deus sobre Israel. E aí Isaías diz: nenhuma flecha do inimigo será lançada contra Jerusalém. Não, você não entendeu. Ele não está dizendo vocês vão vencer a guerra lutando. Ele não está dizendo vocês serão atacados e eles não vão destruir você. Não, ele está dizendo: antes da guerra começar, ela será paralisada. Meu Deus, deve estar todo mundo vivendo dias maravilhosos. Ninguém está enfrentando problema agora, porque se você tivesse, eu já estaria correndo, indo embora daqui dizendo: Deus, eu estou buscando a tua presença, eu vou permanecer fiel. Levanta um homem cheio do Espírito Santo, que não me dê conselhos que me destruam, mas que me leve para essa fé inabalável, que me faça permanecer na tua presença. Vou te contar um testemunho. Eu não filmei, eu não tirei foto, porque isso não pode ser marketing. E o que a Bíblia diz é que o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E como eu fiz com o meu recurso e não com o seu, eu não falei nada. Se fosse com o seu, eu prestaria conta.
mas como é com o meu, não precisa. Mas para que valha de um testemunho para você, esse ano, no final dele, no final de 2024, porque nós já estamos em 2025, lembrem. Você tem noção que você está em 2024 ouvindo que os outros vão vir em 2025? Você já está aqui, você já está 3 meses na frente já, meu lindo. Você está em dezembro e está no final de janeiro já, bebê. Relaxa. Escute aqui. Eu estou entrando no meu apartamento. Escute isso. E aí tem uma carta na porta do apartamento. E essa carta era para qualquer morador que passasse por aquela porta. E adivinha quem passou? Foi eu. Pego a carta, é uma menina que escreve em nome do irmão autista de 4 anos. Esse irmão é um menininho especial que o sonho dele é ter uma bicicleta. E a menininha narra toda a história da família. A mãe é uma mãe solo, que tem 3 filhos, paga o tratamento da criança, não tem dinheiro de comprar uma bicicleta para ela. A mulher, essa família não sabe quem mora lá, não sabe quem eu sou, e está tudo perfeito, maravilhoso. Eu entro dentro de casa, falo com a minha esposa: olha o que eu vi aqui, não vou aguentar, vamos ter que ligar. Pego o telefone, tem um número, ligo, a família atende, uma mulher atende. Eu falo: oi, tudo bem? Meu nome é Dave, eu recebi uma carta da sua filha. E aí a mulher diz: eu não me acredito. O que o senhor quer? Eu falei: eu quero ajudar o que vocês pediram na carta. Calma, que é só a primeira parte. Aí ela começa a chorar e ela diz: meu filho, é o sonho dele e tal. Tudo muito simples de resolver. Compramos a bicicleta, compramos presente para as 2 filhas, uma de 15 e outra de 12. Sabe qual que era o sonho das meninas? Um penal e uma mochila. E a outra um kit de maquiagem. Tá vendo? Tem gente que está dizendo: o dia que eu for rico eu vou ajudar muita gente. Você não precisa ter muito para fazer. Basta você estar no lugar certo, na hora certa, com o coração disponível. Se você for fiel e generoso, Deus faz muito com o pouco que você tem. E lembre-se, se você for fiel no pouco, Ele te colocará sobre muito. Minha esposa falou: vou no mercado, amor, vou comprar tudo o que eu quero para nossa casa, só que a gente vai levar na casa deles. Minha esposa comprou comida para 3 meses lá. Irmão, tudo de que é gostoso, que a gente ama, a gente comprou. Minha esposa comprou. Colocamos tudo no carro, chegamos lá. Entro na casa dela. A casa, irmão, era do tamanho desse tapete do palco, a área social da casa. Pequenininha, tudo organizado. Me deu uma alegria de ver aquilo. Sabia que havia zelo, sabia que havia, cuidado, tudo organizado. Cortininhas na frente do armário de comida, os brinquedos todos organizados. Quando essa criança me viu, ela é uma criança autista não verbal, mas ela fala. Não, você não entendeu o que eu acabei de dizer. O diagnóstico diz uma coisa, a realidade diz outra. Calma que vai chegar no testemunho. Eu dou tudo para ela. Descarregamos na casa bicicletas, brinquedos, os presentes para ela. Minha esposa comprou também e tal. E nós super felizes. E aí ela diz: muito obrigado por vocês terem feito isso por mim. Aí eu falei: minha linda, não é nós que estamos fazendo. Nós somos instrumentos de um Deus que está cuidando de você. É o Senhor que está olhando para vocês. E aí a lágrima dela começou a correr e ela disse: muito obrigado por falar isso para mim. Eu estou tão decepcionada com pessoas de Deus. Ela pediu para um pastor orar para que o filho dela seja curado. E o homem disse que Deus não cura crianças de autismo. Eu não fui lá para levar comida, não. Deus podia usar qualquer outro. Eu não fui lá para levar uma bicicleta. Deus podia usar qualquer outro. Mas eu fui lá para dizer para ela que Deus é poderoso para curar qualquer enfermidade. Que não há diagnósticos que possam paralisar o poder de Deus. Que não há nada que Ele não possa fazer. Que não há absolutamente nada impossível para Deus. Não há nada. Eu não sei o que você ouviu, eu não sei de que maneira o Evangelho foi apresentado para você, mas o Evangelho que eu creio, o Evangelho que está na palavra diz: porque para Deus nada é impossível.
impossível. Então, meu lindo, esqueça todas as outras vozes e escute apenas essa: não há nada que Deus não possa fazer, não há milagre que Ele não possa operar, não há diagnóstico que Ele não possa reverter, não há absolutamente nada que tenha o poder de paralisar o poder de Deus sobre a sua vida. Se você dobrar os seus joelhos e com fé clamar aos céus, o Deus que você serve é poderoso para responder a tua oração, e Ele faz muito além do que nós podemos pensar ou imaginar. Ei, diga para alguém que está perto de você: não importa o diagnóstico, não importa a história, não importa o caos, para Deus nada é impossível. Eu terminei orando por aquele garotinho que estava tão feliz com a bicicleta que não conseguiria parar. E ela disse: eu creio que Deus vai fazer um milagre e eu vou poder celebrar esse milagre. Não é mais sobre autismo, é sobre fé. Não é mais sobre uma criança, é sobre um Deus que ouve a oração de um pai e de uma mãe. Então entenda, lindo, eu não estou dizendo para você que Deus está obrigado a fazer tudo aquilo que a gente pede, mas estou te dizendo que não existe nada que Deus não possa fazer. Você compreende o que eu estou te dizendo? Não é sobre uma falácia, é sobre uma fé que te encoraja a não desistir mesmo quando todo mundo diz que é impossível. Chega de pessoas que nos desestimulam a viver um milagre porque preferem a lógica ao invés do sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Isaías se levanta e diz: ei, nenhuma flecha será lançada contra o nosso povo. Sabe o que aconteceu? A noite caiu e um anjo do céu entrou no meio da Assíria. Não, você não pegou. Vamos de novo. Nenhuma flecha foi lançada contra Jerusalém. Ezequias não precisou desembainhar a espada. O exército não precisou se levantar para guerrear, porque nenhuma flecha foi lançada sobre Jerusalém. Calma, que ainda não acabou. E naquela noite o anjo do Senhor desceu no acampamento do exército da Assíria. Pergunta: o que aconteceu? Um anjo destruiu 185 mil soldados. Não, irmão, peraí, não é possível. Se fosse 300, ia aparecer com filme. Aí vocês iam dizer: nossa, já vi num filme. Então eu vou te lembrar: é um território pequeno, sem uma força bélica para vencer a guerra, mas um homem decide dobrar os seus joelhos, arrepender-se dos seus caminhos, procurar um homem cheio do Espírito Santo como boca de Deus. E Deus não deixou de responder. E a resposta foi: nenhuma flecha será lançada sobre Jerusalém. E naquela noite um anjo destruiu um exército de 185 mil soldados. É que para quem confia, algumas guerras nem precisarão de espada. Para quem confia no eterno, às vezes o silêncio se torna a melhor arma de batalha. Meu Deus do céu, não quero que você me leve a mal, lindo, mas olha, existem guerras que você vence com espadas. Existem guerras que você vence gritando. Mas existem guerras que o seu silêncio é a maior resposta daquilo que você crê. E no teu silêncio Deus vai agir.
e no teu silêncio, mesmo sendo injustiçado, humilhado, perseguido, Deus vai agir. Mesmo todos zombando, rindo de você, dizendo que não vai dar certo, no teu silêncio Deus se levantará do trono, descerá em teu favor, e nenhuma mão erguida será necessária para que a guerra acabe, mas o Senhor vencerá a guerra, e você será convidado a assistir aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Eu tenho uma palavra para acabar. Eu tenho uma palavra para acabar. Essa palavra é para você que confia no Senhor, que crê de todo o coração que Ele tem poder para fazer coisas improváveis, impossíveis, mas que está cansado de esperar. Para você que os teus olhos parecem distantes do milagre, há uma promessa para você. Pergunta: qual é? Isaías capítulo 40 versículo 31. Para aqueles que esperam no Senhor. Não, eu vou melhorar. Não é possível. Não, irmão, nessas horas era para estar gente pendurada naquelas luzinhas lá do teto agora, voando. Eu acabei de dar uma palavra sobre você, dizendo que para aqueles que confiam existe uma promessa inabalável. Então, aumenta a pressão, fala, aumenta a pressão. Aumenta a pressão, fala, você não vai celebrar, você vai voar da cadeira agora. Avisa, já avisa. Porque às vezes tem alguém cansado perto de você que nem está falando mais nada contigo, mas fala, é para você. Sacode ele, fala, é para você, Deus vai falar com você agora. Talvez tô animado. É lindo. Talvez você confia no Senhor, talvez você espera nele, mas porque demorou muito para acontecer, você está cansado. Os conselhos errados estão dominando a tua volta, dizendo, não vai dar, para de crer, desiste de orar, o milagre não vai chegar, ele não vai fazer. Mas se você crê, se você continua confiando, se você continua crendo, há uma promessa de Deus sobre você. Qual é a promessa? Pergunta qual é a promessa? Isaías capítulo 40 verso 31. Porque aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, e eles se elevarão como asas de águias. Eles correrão e não se cansarão, caminharão e não irão desfalecer. Ei, lindo, o Senhor hoje renova a tua força, o Senhor hoje renova a tua fé, o Senhor hoje renova a tua coragem. E mesmo que dizem que não é possível, lembre-se, para Deus e de repente estão dizendo que existem coisas que a gente não pode orar mais. E de repente estão dizendo que algumas enfermidades Deus não tem o poder de curar, que é melhor aceitarmos o diagnóstico e seguirmos em frente. Mas eu estou aqui, meu lindo, em 2025 para você, para dizer que o mesmo Deus que fez no Velho Testamento, no Novo Testamento, ainda faz no nosso tempo e na nossa geração. Aonde está a sua confiança? Vou perguntar de novo. Aonde está a sua confiança? Então por ele se levante
Porque aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, voarão como asas como águia. Oh meu Deus do céu, que imagem poderosa! Lindo, não importa absolutamente nada. Quem crê no Deus do impossível se move no mundo que não é lógico para aqueles que não creem, até o dia que o impossível vire testemunho. E eu vou te falar, lindo, eu tenho 34 anos e eu já vi o impossível virar testemunho milhares de vezes. Eu errei, me equivoquei sobre algo. A mãe do garotinho não falou sobre o autismo dele, mas sobre um diagnóstico de epilepsia. E quando essa mensagem for ao ar, ela vai ter refeito o exame novamente. E eu quero declarar no nome de Jesus que quando essa mensagem for ao ar, uma mãe em Joinville terá um diagnóstico novo sobre o filho dela. Jesus, nós declaramos agora saúde completa sobre a vida daquele garoto do Ravi. Jesus, nós oramos agora que nenhum diagnóstico terá o poder para paralisar a história desse menino, Jesus. Se disseram que ele não iria falar e agora ele está falando, eu quero declarar que a epilepsia não haverá mais e que o cérebro dele estará perfeito e que o teu nome será glorificado em nome de Jesus. Eu tenho uma pergunta para você. Essa pergunta é para você que está em casa e é para você que está aqui. Nós só confiamos no Deus que entregamos o nosso coração. Meu convite para você é para que nós terminamos esta palavra com uma entrega total sua, de todo o teu coração, de toda a tua vida. Reconhecer que você é o pecador que Ele foi para a cruz para salvar. Reconhecer que você é amado por Ele e que Ele é o seu único, legítimo, suficiente Salvador. Talvez até então a sua fé nunca teve completa, porque você nunca se entregou de fato a Ele. Esse convite é para você. Para você que talvez já viveu coisas lindas com Jesus, mas foi embora, porque cansou de esperar. Mas hoje o Senhor renova as suas forças, mas você precisa voltar para Ele hoje. 2 perguntas, uma resposta. Se a sua decisão é sim, você quer entregar a sua vida para Jesus, ou voltar para Ele hoje, no 3 você levante a sua mão. 1, 2 3. Você tomou a decisão na sua casa, onde você estiver, deixa nos comentários que você tomou essa decisão e nós vamos orar. E dessa maneira, nós estamos no novo ano, um novo tempo, uma nova estação, e a nossa confiança está nele. Diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado, perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Reconheço que Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador.
nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus. Fala, meu lindo! Minha linda! Interessante. Jovens, é o retiro dos jovens. Que bom que você está nesse vídeo. Eu tenho uma mensagem do Senhor Jesus para você, assim como toda segunda-feira, 7 horas da manhã em ponto, sempre tem uma palavra de Jesus para você por aqui. Eu quero te fazer um convite. Se inscreve no canal, bebê. Se você ainda não se inscreveu, é rapidinho, só aperta se inscrever, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem uma mensagem aqui. Aí, isso, curte o vídeo, comenta, compartilha, faz tudo que der, faz um checklist. Comentei, top, curti. E é isso, porque daí dá uma moral, o vídeo vai mais longe. A gente tá com uma meta, irmão, de chegar a 10 milhões de inscritos. Já pensou? Irmão, vocês já pensaram nisso? O dia que chegar, eu não vou ficar ansioso. Mas o dia que acontecer, nós vamos celebrar junto. Porque é só Jesus que pode fazer algo assim. Mas Ele vai fazer. Vocês estão ficando bom. Vamos pro vídeo. Gênesis, capítulo de número 25, versículo de número 27. Diz o seguinte: E os meninos cresceram, e Esaú era um caçador habilidoso, um homem do campo, e Jacó era um homem simples, habitando em tendas. E Isaque amou Esaú, porque ele comia da sua caça, mas Rebeca amou Jacó. Jacó cozeu um ensopado de lentilhas, e Esaú veio do campo cansado. Estava ele desfalecendo. E Esaú disse a Jacó: Dá-me de comer, rogo-te desse ensopado, pois eu estou com muita fome e cansado. Por isso seu nome foi chamado Edom. E Jacó disse: Vende-me nesse dia a tua primogenitura. E Esaú disse: Eis que eu estou a ponto de morrer, de que me serve essa primogenitura? E então Jacó deu a Esaú pão com um ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e se levantou e foi pelo seu caminho. Assim Esaú desprezou a sua primogenitura. Decisão errada. Decisão muito errada. O que era muito importante foi deixado de lado por aquilo que era temporário. Eu recebo muita pergunta às vezes de pessoas dizendo: como é a voz de Deus? Como eu sei qual é a vontade dele sobre a minha vida? Como é que eu sei se o que eu estou fazendo é da vontade dele ou não? Essa é uma dúvida muito pertinente e corriqueira. Como que eu sei, sabe? Como que eu vou ouvir? Como que eu vou saber? E é nesse inteirinho de ausência, às vezes, de resposta, que nós tomamos as piores decisões da nossa vida.
E se você observar, a grande maioria dos problemas que você está vivendo é fruto de decisões que você tomou. Ninguém tomou a decisão, foi você. Ah, é porque o meu marido, isso aqui. Quem casou com ele? Ah, porque filho acorda 3 horas da manhã. Quem foi que fez? Quem foi que fez? Ah, porque esse trabalho. Quem foi e levou o currículo lá? Irmão, todos os problemas que a gente reclama foi a gente que fez. Foi as nossas decisões. Foi a gente que decidiu, foi a gente que quis. Portanto, olha que poderoso. As nossas decisões determinam muito sobre o que nós vivemos. Entende? E isso é muito perigoso. Porque quando a gente olha para um homem como Esaú, largando mão da primogenitura, eu preciso que você entenda isso. Ser primogênito carregava uma bênção especial, uma honra diferente. Sabe, o primogênito tinha mais direitos. O primogênito a longo prazo tinha valor na casa, era o chefe da família, era o sucessor imediato. O primogênito tinha uma razão. Então entenda que quando Esaú nasceu, e veja, Esaú e Jacó eram gêmeos. E sabe o que é interessante? É porque no começo, quando Isaac e Rebeca estão para gerar Esaú e Jacó, a Bíblia vai dizer que os meninos lutavam dentro do ventre. Olha que loucura. E aí a resposta do Senhor foi: é porque dentro dela haviam 2 nações. Só que há uma coisa no texto incrível, diz: o mais novo governará sobre o mais velho. Isso não fazia sentido. Por que não fazia sentido? Porque o mais velho que governava sobre o mais novo. Só que é porque a decisão de Esaú estava clara. Sabe, havia sido predito. Lembra, Deus já conhece o final das histórias. E aí a Bíblia vai dizer que Esaú está chegando cansado em casa, e Jacó, ligeiro, vivendo a fome, a fragilidade, fez para ele uma oferta. Quer algo que te satisfaça agora? Quero. Então me dá o que você tem de mais precioso, a tua primogenitura. Irmão, não existe lógica para isso. Você vai dizer: meu Deus, que absurdo! Não existe lógica para isso. Como que pode trocar o que é para sempre por algo que é temporário? Me diga você, que tem coragem de trair a sua família. Me diga você, que troca uma esposa por 15 minutos de sexo. Me diga você, que troca uma carreira por conta de R$1.000. Me diga você. Sabe, a gente precisa refletir sobre isso. É as nossas decisões. E todos os dias tem alguém trocando o que é eterno por aquilo que é passageiro. Todos os dias tem gente trocando o que vale a pena por aquilo que é trivial. Trocando uma vida inteira por minutos. Eu preciso ser muito direto com você, meu lindo. Todas as vezes que alguma coisa está para acontecer, tenha certeza, Deus vai te avisar. E sabe como eu sei? Porque acontece comigo. E eu pensava por um momento da vida que era só comigo. Não que eu seja melhor, mas eu pensava: poxa, Deus está cuidando de mim. Mas Deus está cuidando sempre de todos nós. Deus sempre avisa. Uma coisa você pode ter ciência, a Bíblia diz: não vos sobrevém tentação a qual o Senhor não produz o escape. Sempre terá plano B, sempre terá uma alternativa, sempre terá uma rota de fuga. Eu sentei com um amigo que tomou uma decisão que arrebentou com a vida dele por agora. E eu disse para ele: eu sei o que você está dizendo. Eu já tive oportunidades semelhantes, mas todas as vezes Deus me avisou primeiro. Eu estava querendo dizer para ele: puxa, eu acho que Deus não te avisou. E ele olhou para mim e disse: não, Dave, Deus falou comigo. Deus me avisou. Deus sempre avisa. A vida sempre dá sinais
do que a gente precisa resolver. Eu vou ser bem prático com vocês, sabe? Nós queremos espiritualizar tudo, mas tem coisas que é só matemática mesmo. É só colocar no papel, é só ser inteligente um pouquinho, só bem pouquinho, não precisa muito não. É só colocar no papel. Na vida é muito simples, é prós e contras. Pronto. Você vai tomar uma decisão, faz a lista dos prós e as listas do contra. É simples. A gente diz: Senhor, manda um raio do céu. E o raio está no caderno teu. É só você ver ali que o contra dá 10 vezes mais do que o pró. Mas você está numa vírgula e está esquecendo da história inteira. Essa é a loucura de tudo, sabe? Todos os dias famílias se destroem, casamentos acabam, carreiras se acabam, vidas são despedaçadas por conta disso. Não colocou na frente dos olhos. É simples. Vou fazer tal coisa. Qual é o pró? Qual é o contra? O problema é que a gente vive como se a vida não tivesse sequência. Como se fosse as séries que a gente assiste no Netflix, que tem séries que são assim, que a gente começa o capítulo e a história se resolve sempre naquele episódio, aí no outro já é outra história. Não, a vida não é assim. A vida é uma história só dividida em vários episódios. O que você faz hoje vai voltar no episódio 47 atrás de você. O que você faz agora no episódio 93 vai bater na tua porta, ou daqui 9 meses. Eu conheço gente, irmão, que do nada apareceu uma mulher na casa dele, dizendo: lembra quando você tinha 16 anos? Irmão, ele estava com 30. Lembra que a gente foi no cinema? E depois do cinema a gente foi fazer filme? E aí, pois é, tive filho. Tá aqui, ó, 15 anos. É seu. Chegou no episódio 180, irmão, da vida dele. Ele tinha esquecido, tinha 16 anos, mas da vida é assim. O que você faz agora reflete amanhã. A gente tem que tomar decisões na nossa vida sempre pensando a longo prazo, não a curto prazo. Nós temos que olhar para a nossa história sempre pensando: o que isso vai impactar na minha vida amanhã? Isso tem mudado a minha vida de uma forma radical. Eu não faço nada que me tire a paz a longo prazo. Se for desafiador, tem que ser rápido. Se me comprometer, tem que ser rápido, porque se for longo, eu não quero mais. Prós e contras. Se eu tiver que fazer algo diferente do que eu estou fazendo, sendo que aquilo que estou fazendo é o que Deus deseja, eu não quero. Prós e contras. Se me tirar de casa mais os dias que eu planejei com a minha família e com os meus filhos, eu não quero. Prós e contras. Princípios que são inegociáveis. Se bateu num princípio, não quero. Contra, não vai. Essa é a coisa da vida, é tão lógico. E a gente todo dia está tomando decisões erradas, ou está tentando se decidir baseado em sinais que a gente quer. E esse é o problema, porque quando a gente vive baseado em sinais, a gente começa a escolher os sinais que são positivos e negativos. A gente fala: Deus, fala comigo, Senhor. Aí um carro bateu, você fala assim: olha só, Deus está falando comigo. Não, irmão, só bateu o carro mesmo. Aí você fala: nossa, o ônibus atrasou. Você fala assim: olha só, esse é o recado de Deus. Não é. Eu preciso que você entenda. Quando Deus quer falar, você vai ter a certeza, não vai ficar criando estratégias de pensamento para dizer o que Deus está falando. Entende? É simples. É primogenitura. O que você tem de mais importante na vida? Primogenitura. Mas eu estou com fome. Mas a fome passa. Mas dá para você fazer a tua própria comida. Se esforça um pouquinho mais e cozinha para você. Não perde o que é para sempre por algo que é trivial. Irmão, isso aqui é para a vida. Chegar para um homem que está prestes a fazer ou cometer um crime, um adultério, e chega e diz para ele, mostra a foto dos filhos dele, diz assim: ó, é isso aqui que você vai perder. É pegar e mostrar para ele a foto da esposa, de quando ele não tinha nada, e dizer: ó, tá aqui, era essa mulher que estava com você. É pegar a esposa que está quase cometendo isso contra um casamento, e mostrar os filhos dela, e dizer: é isso que você está traindo, não é só um homem. É pegar a foto do casamento e dizer: essa aqui é a decisão que você tomou. Só que nem tudo na vida são flores, irmão, e nem sempre naquele momento vai ter, mas pode ter certeza, antes teve avisos. E é aqui que eu preciso chamar a sua atenção. Deus sempre fala, a gente tem que estar atinado às coisas. Eu tenho cada dia mais tido mais responsabilidade com algumas verdades que digo, e essa é uma delas.
quando a gente observa o Evangelho, quando a gente está baseado na palavra, a gente fica distante desses tropeços, tropeços que destroem a nossa vida. Tem uma coisa, irmão, eu tinha 19 para 20 anos, eu tive um encontro com Jesus muito incrível. E quando eu digo incrível, é que foi muito avassalador para a minha vida, sabe? E eu orava muito, eu orava em montes toda hora, e eu estava buscando a Jesus sempre. E não é porque eu queria alguma coisa, eu só queria conhecer mais dele. E eu me lembro que uma vez eu fiz um propósito de oração, que eu saía da faculdade que eu estudava, ia para a igreja onde eu congregava, que era muito longe. Todos os dias da noite, 11 horas da noite, eu dobrava o meu joelhinho na igreja e eu só dizia um negócio para Jesus: Jesus, eu quero te conhecer mais, Senhor, eu te amo. E era aquilo, não tinha mais nada do que isso. Não era eu pedindo uma casa ou pedindo para um dia estar aqui falando para vocês. Não era só dizendo que eu amava Ele. Só que teve um dia que eu estava com um ninho que eu tinha na rodovia indo, e acendeu uma luz vermelha no painel. Eu era muito inocente, era muito jovem ainda, não entendia quase nada de carro, mesmo gostando muito. A luz vermelha acendeu e eu pensei: não deve ser nada. Olha que incrível, um perito. E na nossa vida é assim, igual. A gente está levando a nossa vida, de repente uma luz acende e a gente diz: não deve ser nada. Sério? Que você vai ser tão imprudente e não vai parar para ver o que é? Pois é, irmão, eu falei: não deve ser nada, e continuei. E quando eu estava quase chegando, e o motor explodiu o negócio tudo. Explodiu, eu estacionei o carro, e aí eu estava espiritual, falei: eu vou orar aqui mesmo, tudo certo. E aí eu me lembro que tinha uma lua linda, eu estava com o papelzinho de oração aqui no bolso, os motivos de oração, que eu não gosto por causa do TDAH, para não esquecer. Eu nem sabia que isso é novo, é chique lá agora, né? TDAH. Aí eu li e tal. Daí meu pai chegou, estacionou o carro dele e falou: o que aconteceu? Tá tudo vazando embaixo? Eu falei: não sei. Aí meu pai fez essa pergunta: por um acaso acendeu alguma luz no painel? Irmão, eu tinha orado, mas consegui mentir naquela hora. Falei: pai, acho que não. Irmão, que coisa terrível, que eu fui pra mecânica com ele, com meu pai, no outro dia de manhã. E aí o cara perguntou: não acendeu nada no painel? Eu falei: não. Aí ele falou: então quer dizer que a luz do sensor deve ter queimado primeiro. Eu falei: pois é, se eu ver, que loucura. Irmão, a luz que tinha acendido era a luz do óleo. Olha que coisa. Se eu parasse, não tinha que ter trocado o motor. O virabrequim estourou e quebrou o bloco embaixo e em cima. Acabou com o carro, por conta do tonto que viu a luz acender e não teve coragem de parar. Alguns dias depois eu chamei meu pai e falei assim: pai, preciso contar um negócio pra ti, pai. Sabe aquele dia do carro? Sei, filho. A luz. Tinha luz, pai, tinha luz. E era assim, pai, ó, tinha uma bolinha, aí tinha um ponto como se fosse um parêntese, e um negócio assim, um ponto de exclamação no meio. Acendeu. Aí o pai falou: então... Que cena horrível, irmão. Meu pai olhando pra mim assim, eu envergonhado, porque tive que sustentar na frente do mecânico, tive que sustentar na frente do guincho, sustentei na frente de todo mundo aquela mentira, e daí depois tive com meu pai, que passou por mentiroso. Resumindo, a postura correta para quem não sabe o que é a luz é pare e ler o manual. Não é tão fácil. Por que a gente não faz? Deu problema? De novo, Nelsinho, me ajuda, Nelsinho. Deu problema, acendeu a luz. Vai pro manual, bebê. Tá aqui tudo o que você precisa para viver. Tá aqui. Com quem eu devo casar? Tá aqui. Tá o nome dela? Não, mas tá o que ela tem que ser, como ela deve ser. O homem está aqui, irmão, e nós estamos lascados, porque a Bíblia diz que
A gente tem que amar as nossas esposas como Jesus amou a igreja. As irmãs aí, ó, tem algo sobre vocês lá também, tá? Tem uma paradinha de submissão lá que as feministas piram. Mas precisa ser homem não, tá lá, bebê. Sou eu que tô inventando não é minha opinião. Tá aqui. Tá sobre o filho que você tem que ser. Tá sobre a mulher que você tem que ser, o marido que você tem que ser, o funcionário que tem que ser. Aquele desejo de atestado incontrolável do domingo à noite. Fala tudo aqui, fala sobre honestidade, fala sobre coração, fala sobre perdão, fala sobre amor, fala sobre tudo. Esse é o problema, a luz acende, a gente toca o pau. Por isso que a gente vive colhendo consequências terríveis, porque não paramos quando Deus mandou parar. Porque de verdade, lindo, é só você observar. Tudo que está dando errado está contra o que a palavra diz. Tudo. E tudo que está dando errado a Bíblia avisou antes. Billy Graham dizia que a Bíblia é o livro mais atual que o mundo pode conhecer. Ele é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Ele é mais rápido, mais informativo. E eu caminho para um final, entendendo a postura certa, a prudência. A prudência e a sabedoria é o que muda a nossa vida. A mulher me perguntou ontem, lembra que eu falei sobre ansiedade? Ela me disse: como vai ser o teu futuro? E o meu futuro, para mim, não tem a ver com o palco, não tem a ver com projetos, tem a ver com a minha família. O que eu disse para ela foi: de uma coisa eu tenho certeza, e por isso eu vou batalhar. Meus filhos estarão comigo, e a minha esposa será a mesma mulher que quando... Basicamente é uma coisa só: o meu Deus será o mesmo, minha esposa será a mesma e os meus filhos estarão comigo, porque o resto passa, fama passa, relevância passa, só uma coisa é longo prazo: quem está comigo todos os dias. E isso é o mais importante: meu Deus, minha família, meu Deus, minha família. E é isso, viver a longo prazo é: se afeta o que vale mais, não vale a pena. Se destrói o que é importante, não vale a pena. Não faz sentido. Escute bem, não faz sentido você trocar o que vai ser maravilhoso, extraordinário para uma vida inteira por aquilo que vai te dar prazer por poucos minutos. Não faz sentido você abandonar o que há de mais precioso por aquilo que é trivial e tem em qualquer esquina. Mas a vida é assim, você sempre vai poder escolher, e é a tua escolha que vai definir a tua história. Então, seja sábio. Não troque o que é eterno pelo que é passageiro. Não fira princípios. Não troque as prioridades por coisas triviais, e você vai ser feliz. Olha que coisa boa! Você vai ser feliz. Porque a Bíblia diz que feliz é o homem que acha sabedoria, feliz é o homem a qual o Senhor repreende, feliz é o homem cujo qual teme o Senhor. É isso, está aqui a felicidade. Não precisa bater em outras portas. Não está na casa maior, no carro novo, na casa nova, no terreno, no empreendimento, na empresa. Não, está aqui. Esaú desprezou. Isso é uma coisa importante. Quando você escolhe algo, automaticamente você está desprezando o
outro lado. Entende? Escolher e desprezar. Não dá para escolher dois caminhos, não dá para escolher dois senhores, não dá para escolher duas famílias, não dá para escolher duas estratégias de viver. Existe apenas uma, e é essa que deve entender e dominar o teu coração. Eu sonho que um dia, eu sei que é utópico, mas que as pessoas saibam fazer conta das decisões que tomam, porque a grande parte delas, se colocasse na ponta do lápis, não faria sentido. Todo dia tem alguém me mandando uma mensagem dizendo que está endividado devendo para Jota. Todo dia. Irmão, se eu fosse fazer pix para todo mundo que pede, eu nunca mais ia viver, eu ia só fazer pix todo dia. E sabe por quê? Fizeram dívidas que não precisavam. Pegaram dinheiro para comprar coisas que não eram importantes. Se trancaram porque tomaram decisões erradas. Só que aí não é só aí que acaba. Aí o casamento é afetado, os filhos são afetados, uma família fracassa, outra vem e fracassa. Olha que loucura. Mas aí tem o contrário. Aquele que toma a decisão correta, prudente, sábia, consegue quebrar o paradigma, consegue fazer algo novo. Se quem veio antes fracassou, você fez diferente, e a partir de você começa a dar certo. Os teus filhos colhem da tua decisão, a tua família vai colher a partir da tua plantação. As coisas mudam. A loucura é pensar o seguinte. Eu falava com a minha esposa esses dias, saber que os nossos filhos nunca viram a gente brigar. E olha que tem dia que nós fechamos o tempo, irmão, a nuvem negra desce, mas nós nunca deixamos eles verem. Nunca. Quando eu era garoto, o que eu mais via era isso. O pau torava e eu ficava no meio indefeso, sem saber o que fazer. Meus filhos nunca viram. É eu que vou decidir. É a minha decisão. As luzes acenderam, vai pro manual. O manual está dizendo como faz. Tem que obedecer, senão vai a luz estragar, acender e o motor vai fundir. E a culpa vai ser só de quem? Minha. Peguei um chinelo, peguei assim pro meu filho: o que é isso aqui? E eles falaram: chinelo. Eu falei: serve pra quê? Pra colocar no pé. Pra mim não era isso não, irmão. Chinelo voava na minha época. Tirei o cinto, falei: pra que serve isso aqui, filho? E ele disse: pra segurar a calça. Pra mim não. Pra mim era pra fazer tatuagem. E fazer umas tatuagens bonitas, irmão. É a gente que escolhe. Se quem veio antes de você trocou a primogenitura, se quem veio antes de você tomou decisões erradas, você não precisa seguir a mesma linha. Pare tudo e recomece. Pare tudo e recomece. Ah, se você viver isso, lindo. Eu queria poder às vezes assim pegar a pessoa e falar assim: vem cá, tu vai fazer o que eu tô mandando, tu não vai fazer mais o que tu quer. Não dá. Recebi uma ligação ontem de uma pessoa desesperada por conta a vontade de fofocar que eu tenho, porque tá tomando péssimas decisões. Eu falei pra pessoa: eu não tenho o que fazer. Se eu pudesse, eu fazia, mas é a pessoa que tem que querer. Lindo, é você é você só. Eu tô pregando, mas é você que decide o que faz. É você que decide o futuro da tua família. É você que decide o futuro dos teus filhos. Se eles vão ser revoltados ou se eles vão ser filhos maravilhosos. É você. Não é ele que um belo dia decide ser um revoltado. É você que decidiu. Sabe, não é a sua esposa que um dia decidiu te deixar. Não é vocês dois que decidiram juntos acontecer. Sempre tem sinal.
Sempre tem sinal, sempre tem sinal. Na vida sempre tem sinal. Deus sempre manda os anjos dele para nos avisar. Deus sempre faz a gente ver. Sempre é a gente que fecha os olhos, a gente que não quer enxergar. Jacó roubou a primogenitura e Esaú perdeu para sempre. E esse é o problema. Tem coisas que a gente erra e dá para voltar atrás, mas tem coisas que não dá. Recebi a mensagem de uma pessoa hoje aqui, meu amigo. E partiu meu coração, porque não tem mais o que ele fazer. A vida já seguiu, as coisas já se desenharam diferente e agora perdeu. Acabou, o que sobra? A mesma história triste para o resto da vida. Triste, não é? Mas foi ele que decidiu. E quando ele estava decidindo, todo mundo estava falando: não faz isso, cara, tu vai destruir tudo, vai dar errado, pelo amor de Deus, cara, olha o que você está fazendo, acorda, pelo amor, não faz isso. Todo mundo estava dizendo, ei, é um penhasco, você vai cair. Caiu. Deus tenha misericórdia, que essa mensagem chegue para você agora, antes da decisão. Que essa mensagem chegue para você agora, antes de qualquer decisão que você vá tomar, para que a tua vida seja preservada. Há uns salmos na Bíblia que diz: olha que forte isso, porque saímos do esconderijo do Senhor, fomos alcançados pelas flechas. Olha isso, porque saí, as flechas me pegaram. Sabe o que significa? Se tivesse ficado, não tinha flecha nas costas. Se tivesse ouvido, não teria perdido. Se tivesse parado, refreado, não teria perdido. Então agora, lindo, dá tempo, em nome de Jesus. A luz acendeu, para. A luz acendeu, segura, vai para o manual, observa. Se tiver que pedir perdão, volta, pede perdão, conserta. Mas não continue com a luz acesa. Faça a luz parar de acender. Resolva o problema. É como o cinto que quando você entra no carro e ele fica apitando até você colocar. Coloca o cinto o mais rápido possível para o barulho parar, meu lindo, e você seguir a vida logo. Tome cuidado com as suas decisões. Jesus, obrigado pelo temor. Obrigado pela seriedade da tua palavra sobre nós, Jesus. O Senhor sempre está cuidando de tudo. O Senhor sempre está olhando para nós, Jesus, sempre. E obrigado. Obrigado porque o Senhor vê coisas que a gente não enxerga, porque o Senhor observa movimentos que os nossos olhos carnais não veem. E obrigado, Jesus, porque as luzes acendem e a gente, Senhor, não vai ser negligente com elas, Senhor. Jesus, obrigado, porque o Senhor é a luz que ilumina o nosso caminhar, que faz vermos as pedras que estão nos caminhos para chutá-las para longe. Obrigado, Senhor Jesus. Nós não vamos decidir de maneira imprudente, seremos sábios, Senhor, dá-nos sabedoria, em nome de Jesus, amém.